Sabe aquela sensação de que existe um universo inteiro dentro da gente, falando uma língua que nem sempre a gente entende? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, decodificando a linguagem secreta do nosso mundo interior. E para fazer isso, vamos acompanhar a jornada impressionante de uma paciente e os sinais que a própria mente dela enviava para que ela encontrasse um caminho. Fica aqui uma provocação para a gente começar. E se os sonhos não forem só um ruído aleatório do cérebro enquanto a gente dorme? E se, na verdade, eles forem mensagens, mensagens importantíssimas, um tipo de guia vindo das nossas próprias profundezas? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Bom, nossa história começa com uma pessoa se sentindo num beco sem saída. A paciente em questão era uma mulher super intelectual, muito racional, mas que sentia que a vida dela simplesmente não andava. E a primeira pista da solução não veio da lógica, não. Veio de um lugar bem mais misterioso. Um sonho. Ok, vamos analisar isso aqui. A música, nesse contexto, é um símbolo para a vida emocional dela, para os sentimentos. Sendo uma pessoa muito intelectual, era como se ela tentasse tocar seus sentimentos de um jeito meio mecânico, mas algo sempre interrompia. Aí, no sonho, surge essa figura inesperada, descrita como um judeu rico, tocando uma melodia tão linda que ela para tudo que está fazendo só para poder escutar. Então, quem é esse músico? Ele não é uma pessoa de fora. Ele é uma parte da própria psique dela. É o que Jung chama de ânimos, que seria o lado masculino inconsciente dentro de uma mulher. Basicamente, ele aparece como um guia interno para mostrar para ela exatamente o que estava faltando. Uma conexão mais bonita, mais profunda, com a própria vida sentimental. Certo. Agora, para a gente entender de onde vêm essas mensagens tão poderosas, a gente precisa fazer uma viagem até a origem delas. Vamos mergulhar nesse território fascinante que é o inconsciente. É importante não imaginar o inconsciente como um porão velho e empoeirado da nossa mente. Pensa nele mais como um oceano. Um oceano imenso, vivo, que existe logo abaixo da superfície da nossa consciência do dia a dia. É um mundo completo, sabe? Com suas próprias correntes, seus tesouros escondidos e, claro, seus monstros também. Essa citação aqui, ela captura perfeitamente a imensidão desse lugar. Ele não é só nosso, pessoal. Ele guarda os ecos de gerações e gerações. O mundo dos nossos antepassados, as raízes da nossa própria infância. É um território antigo, profundo e com uma força imensa. Agora, para navegar nesse mar interior, não adianta usar um mapa comum, um GPS. É preciso aprender a língua desse lugar. E é uma linguagem que não é feita de palavras. E aqui está o pulo do gato. O inconsciente não fala português nem inglês, nem a nossa língua lógica e direta. Ele se comunica por meio de imagens, de metáforas, de símbolos. E o mais incrível é que essa não é uma linguagem inventada por cada um. Ela é universal. É como uma herança que toda a humanidade compartilha. Na jornada dessa paciente, por exemplo, começaram a surgir símbolos muito poderosos, como esses que a gente vê aqui. A serpente, que representa a energia da vida em sua forma mais pura. O mapa de 4 pontas, a mandala, que funciona como um guia para o centro de si mesmo. O fogo, como um símbolo da transformação. E a criança divina, que simboliza um potencial novo, algo que está nascendo. Essas imagens são literalmente a linguagem da alma. Mas por que esses símbolos mexem tanto com a gente? É porque eles são arquétipos, ou seja, são padrões, modelos básicos da experiência humana que todos nós herdamos coletivamente. É por isso que histórias de heróis, de deuses, de monstros, elas se repetem em culturas que nunca nem tiveram contato entre si. Elas brotam da mesma fonte. E a jornada vai levando a paciente a um clímax, sabe? Um ponto de virada, um confronto, onde ela precisa encarar uma verdade que é difícil, mas que é absolutamente essencial para a cura dela. Essa pergunta aqui é o centro de qualquer grande transformação. Todo mundo tem aspectos que esconde, que julga como falhas, fraquezas. A nossa tendência natural é querer rejeitar isso, empurrar para debaixo do tapete. Mas e se a chave de tudo for fazer exatamente o contrário? A história do príncipe sapo é a metáfora perfeita para isso. A mágica da transformação não acontece quando a princesa ignora o sapo ou joga ele longe. Acontece quando ela o aceita, beija e, de certa forma, integra aquilo que parecia nojento, repulsivo. Esse é o mapa exato do nosso processo psicológico.
E aqui está a grande revelação, o grande insight. Aquilo que a gente considera nosso maior defeito, a parte de nós que mais rejeitamos, é exatamente ali que está o material para construir nossa base mais forte. A nossa humanidade, com todas as suas imperfeições, não é algo a ser superado, mas sim a própria fundação da nossa força. Então, qual é o resultado final dessa jornada toda? Não é uma cura mágica, não é a eliminação de todos os problemas da vida. É algo muito, mas muito mais profundo. É uma transformação total de perspectiva sobre si mesmo. Essa tabela ajuda a gente a entender uma distinção que é crucial. De um lado, tem o ego, que é essa pequena ilha que a gente acha que é. Do outro, tem o self, ou o si mesmo, que é a totalidade. É a ilha e também o oceano imenso do inconsciente ao redor. A jornada toda consiste em mover o centro da nossa identidade, desse ego limitado, para esse self, que é muito mais amplo e completo. E esse processo todo tem um nome: individuação. E veja bem, não é algo que a gente completa numa semana, num mês ou num ano. É a jornada de uma vida inteira para se tornar quem a gente estava destinado a ser, em toda a nossa complexidade, em toda a nossa totalidade. E se tem uma ideia para a gente guardar disso tudo, é esta. A meta não é ser perfeito. Não se trata de virar um super-humano sem nenhuma falha. A verdadeira busca é pela totalidade, pela inteireza. É ter a coragem de abraçar todas as partes de si. A luz e a sombra, o racional e o emocional, o lado que a gente mostra para o mundo e aquele sapo repulsivo que a gente esconde. Essa jornada nos ensina, no fundo, a confiar no caminho que se desenrola a partir de dentro. As reviravoltas, os desafios, os aparentes erros, tudo isso faz parte de um roteiro maior, o roteiro do nosso próprio destino se realizando. E para fechar, fica uma reflexão. Qual é a nossa pedra rejeitada? Aquela parte de nós que a gente considera feia, inútil, talvez até inaceitável? Porque como a gente viu nessa história, é bem provável que seja ali, nesse exato lugar, que esteja escondido o nosso maior tesouro para construir quem a gente realmente é.